Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quarta-feira da sexta semana depois de Pentecostes, celebrando Santo Irineu. Então, ele é do século II, sucessor dos apóstolos, logo ali coladinho aos apóstolos. Ele nasceu no ano 130. 130, isso, século II. Nasceu. Então, e vejam, queridos, não que eu quero destacar a proximidade dos apóstolos, mas já nas Sagradas Escrituras, já nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo, dos apóstolos, enfim, nós percebemos isto, mas confusão doutrinária, gente promovendo heresia, cismas e tudo mais, né? Vemos aí, eu me lembrei de Viganò e o antipapa Francisco se excomungando mutuamente, né? Pois eu excomungo os dois, porque Viganò, o pobre, acaba por tornar-se sede vacantista, pediu a reordenação, o que se conta é isto, em que ele pediu a reordenação episcopal. Mesma coisa parece ter feito Frei Tiago, com o seu sacerdócio, e assim, a confusão doutrinal é tremenda neste tempo. Tem um videozinho aí, eu já andei até reverberando, xingando lá no meu grupo, um videozinho aí dizendo... Podem me escutar? São tão poucos, se não me escutam eu não consigo falar. Fica difícil de eu falar. Mas então, estava dizendo que tenho visto e se tem publicado isso insistentemente, aliás, mais de uma vez já no meu grupo, e eu trato de coibir isto, dizendo que o Vaticano II criou uma nova religião. Isso é sede-vacantismo. Isso acaba no sede-vacantismo. Acusar o Vaticano II de heresia formal acaba no sede-vacantismo. E tudo isso, na verdade, tira as pessoas da igreja, queridos. Tudo isso, não precisa o tribunal se reunir e declarar, porque, no caso, como digo, é uma sentença a gente diz assim, é uma sentença meramente declaratória. Ela não constitui direito ou coisa parecida, não. Ela não cria realidade jurídica, não. Ela simplesmente reconhece um fato já havido, isto é, que aquela pessoa não está mais em comunhão com a Santa Igreja. E estar em comunhão com Francisco e acusar o Vaticano II de heresia formal, tudo isso coloca a pessoa fora da igreja. Por isso a minha luta, minha grande luta, quantas vezes vós já me ouvistes perguntar, onde está a igreja? Onde está a igreja de Cristo? Aquela fundada por Cristo. Vejam, a luta de Irineu era esta. Ele queria ser fiel aos apóstolos. Ele é do século II, ele tinha aí pego os sucessores dos apóstolos, aqueles que tinham tido contato com eles. Então, apela para a tradição. Mas até isso eu já vi, sim, e vi na minha comunidade isto. Gente querendo opor a tradição, a tradição de sempre, a igreja, ao Vaticano II, aos papas depois do Vaticano, enfim. A confusão é imensa, a confusão é muito grande, muito grande. Por isso eu exorto fortemente, vamos seguir sendo, não tem que ser conservador, já o disse quantas vezes. Não é que sejamos conservadores, nós não queremos ser conservadores, nós queremos ser igreja, simplesmente. Conservar a doutrina, com certeza, conservar a moral, certamente, conservar a liturgia autêntica, mas com toda a piedade.
Mas não é que sejamos, por isso, conservadores simplesmente. Quem se faz conservador simplesmente se apega a vestes antigas, se apega a ritos antigos, mas capaz de, por causa dessas coisas exteriores, esquecer o núcleo que é o da fé, da comunhão com a igreja. O que nós temos que conservar é a comunhão com a igreja de sempre, que se estende, como tenho dito repetidamente, até a renúncia de Bento XVI. Bento XVI é que é o último Papa. E o seu magistério fecha todos os ensinamentos da igreja até nós. Não há mais o que inventar, não há mais o que renovar, não há mais o que atualizar, não há mais... Não. É isso aí. Agora está consolidado. Na verdade, podíamos dizer até João Paulo II, mas até Bento XVI está consolidado aquilo que nós devemos viver, observar. E isto é igreja de sempre. É isso que é tradição. Isso que é tradição autêntica. A tradição não rejeita de jeito nenhum aqueles que são autêntica igreja. Não se pode, em nome da tradição, recusar, excomungar aqueles que são autenticamente, verdadeiramente igreja católica. E é o que nós queremos ser. E é o que nós chamamos todos a continuarem a ser. Trabalho de Irineu. Trabalho de Santo Irineu. Então, nós somos católicos. Os católicos desde o tempo apostólico, nessa única igreja de Cristo. E queremos ser assim até o retorno de Jesus, em glória e majestade. Essa é a grande dica. E por isso nós nos aferramos, criamos uma comunidade, e estamos aqui, eu crio esses grupos, para que a Igreja Católica, autêntica, verdadeira, esteja aqui como comunidade viva de fé, aguardando, esperando, recebendo Jesus em glória e majestade. Não foi ele que nos prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja? Então, se atiraram todas as forças, as potências infernais nesse nosso tempo, estão todas soltas e atiradas contra a Santa Igreja. E até em nome da tradição, e até em nome da igreja de sempre, querem nos afastar da verdadeira, da autêntica igreja de Cristo. Isso nós não podemos permitir, isso nós não podemos deixar. Tenho repetido isso também, é o mais lamentável de todo, que a igreja remanescente, como eu diria que é a igreja remanescente? A igreja remanescente é aqueles que reconhecem que no tempo atual há uma grande convulsão ao redor da igreja. Eu não quero dizer dentro da igreja, porque a igreja continua em paz. A igreja não se convulsiona. Ela continua em paz, guardando a mesma fé, a mesma liturgia, a mesma moral, a mesma conduta, o mesmo amor. A igreja continua nesse mundo tranquila, serena, forte e pacífica. Mas ao redor dela, e tantas vezes, e agora mais do que nunca, guardando a sua aparência, guardando os seus ofícios, guardando os seus títulos cardeais, guardando tantas instituições, mosteiros, dioceses, Vaticano, guardando tudo isso com uma aparência de catolicidade, na verdade, abandonaram a fé, abandonaram a igreja. Não estão mais nesta fé serena, estão impacientemente perseguindo a destruição da igreja, o mal, o pecado. O que é Amores Letícia, se não isto, que é o ponto de cisma? Amores Letícia é o cisma da contra-igreja. A igreja católica não faz cisma. Ela continua sempre firme e unida.
O cisma é o da contra a igreja de Bergoglio. Fez cisma em Amores Letícia. Lá. O que é fidúcia súplicas, se não a explicitação mais expressa daquilo? Tudo isso é intranquilidade, tudo isso é fora da doutrina, fora da paz da igreja, fora da fé da igreja, fora da moral da igreja, fora da sua tranquila e alegre espera de Jesus. Tudo isso é fora. Então, eles é que estão fora. Por mais aparência de igreja que eles queiram guardar, eles é que estão em cisma, por mais que eles queiram dizer, nos excomungar, por mais que eles queiram nos excomungar, são eles os excomungados, são eles. Então nós precisamos conservar essa fé límpida, clara. Sim, deixe-me dizer, condenamos o Vaticano II, tudo aquilo que nele é pastoral, pastoral errônea, pastoral que leva a uma situação caótica dentro da igreja. Condenamos o Vaticano II até na liturgia renovada, que nós, contudo, dizemos é válida. Nós não dizemos às pessoas para não irem à missa celebrada por qualquer padre no rito moderno de Paulo VI Bonini. Nós não dizemos para não irem na missa porque ela não seja válida. Ela é válida. Quem vai lá recebe o verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos se presume, na grande maioria dos padres, a intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez, ao celebrar a missa. Contudo, esta comunhão é um aviltamento a Jesus. Esta missa, ela é válida sim, mas irregular, ela é... Fugiu a palavra. Ilícita, obrigado. Eu digo já tantas vezes, né? Ela é ilícita. Eles não podem, não deviam estar celebrando. Isso quer dizer ilícita. Eles não podiam, não deviam estar celebrando a missa porque não estão em comunhão com a igreja. Eles não estão em comunhão com a Santa Igreja, estão excomungados e continuam celebrando. E celebrando validamente, o que é pior. Porque agora o aviltamento a Jesus se torna mais grave. Esse que é o nosso problema quando nós dizemos às pessoas não irem una cum a missa celebrada una cum Francisco. Sabemos que praticamente não existe mais nesse mundo missas que não sejam una cum. Mas eu não tenho culpa disso. Eu não tenho culpa se os padres estão em apostasia, em cisma, em heresia. Eu não tenho culpa. Eu tento me manter, lutando e pelejando para guardar a comunhão católica, a fé católica, a moral católica. Eu estou aí nessa luta. Mas o que eu vou fazer se são poucos, raros, é raro, raríssimo o padre que está nessa condição? Não tenho culpa. Nem os fiéis católicos. Mas não acrescentem uma culpa a esta inocência, justamente indo a uma missa que coloca em comunhão com esses cismáticos, com esses hereges, com esses apóstatas. Não se reza, essa é a tradição antiquíssima da igreja, vem de antes de Santo Irineu. Não se reza com apóstata, com cismático, com herege, não se reza. Não se reza com excomungados, não se reza com gente excomungada, de jeito nenhum, não se reza. Então, simplesmente isto, queridos, conservar a igreja, a autêntica igreja católica, verdadeira igreja católica. Nossa luta, nosso esforço, unam-se a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.